A gente viu a convocação que Carlo Ancelotti fez da seleção brasileira e, claro, a CNN chegando no mesmo pé, agora se junta a nós, Benjamin Bach, também para ter a nossa seleção aqui dos grandes entendidos do futebol para a gente tratar desse assunto, né, Benja? Boa tarde, que afinal de contas mobiliza a paixão de todos os torcedores. Ancelotti falou muito disso. Os dirigentes da seleção brasileira têm falado muito disso, de precisar voltar a paixão do torcedor brasileiro com a seleção, que é um assunto que você acompanha, Benja. Eu vou fazer uma piada interna aqui com o Benja. O Benja entende tudo de futebol e mais ainda de música. O Ancelotti fez um Greatest Hits aqui, ao estilo do Nile Rodgers ontem no show com o Chique ali, que botou tudo que ele já fez de melhor ali no repertório dele. As músicas do Chique, o que ele produziu com a Madonna, com David Bowie, com Beyoncé, com Daft Punk. Foi um negócio assim de maluco. Quem estava lá, eu e o Benja estávamos lá, cada um no seu canto, mas foi um show espetacular. Essa seleção vai fazer um show à la Nile Rodgers, Benja? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri, boa tarde todo mundo. Olha, Yuri, se o Ancelotti fizer com a seleção que o Nile Rodgers fez ontem, lá no Parque de Ibirapuera, nós seremos campeões antes de chegar na final. Foi realmente espetacular. Mas olha, eu acho que foi um dia histórico hoje, ver o Carlo Ancelotti fazendo a convocação da seleção. Tem um detalhe também que eu gostaria de falar, que é o seguinte, viu, gente? E acho que a gente não tem que pisar em ovos para falar. Teve muita crítica em relação à mudança da presidência da CBF, mas há muito tempo que eu não vi a CBF fazer um evento tão bacana, tão simpático, tão aberto, como foi feito hoje, tá? A apresentação do Carlo Ancelotti foi feita com muito lado humano. Não foi uma coisa fria, como a gente está acostumado a ver muito tempo na CBF. Colocaram o Carlos Alberto Parreira, que passou um momento difícil de saúde, um vídeo muito bonito dele, que foi um técnico campeão do mundo. O Filipão estava lá dando o agasalho da seleção para o Carlo Ancelotti. Mensagens de ídolos como Zico, como Rivelino, como o seu Pepe, o grande Pepe, que jogou no Santos, e tantos outros atletas brasileiros, Kaká, que foi atleta dele. Então foi uma apresentação muito bonita e muito simpática da CBF, tá? Que mostra, é cedo, mas é um cartão de visita, que teremos uma entidade mais aberta, mais democrática e mais humana. E isso pode trazer também, junto com a chegada do Carlo Ancelotti, um pouco mais de empatia do torcedor brasileiro com a seleção, coisa que há muitos anos se perdeu. O torcedor brasileiro, uma grande parte, ou não está nem aí para a seleção, ou torce até contra, né? É uma coisa muito ruim isso. Então eu achei hoje um evento muito bacana, muito legal, e creio eu que o Carlo Ancelotti vai conseguir. Olha só que coisa maluca, né? Mas eu acho que é um treinador estrangeiro que tem tudo, não só para recuperar o bom futebol da nossa seleção, como trazer de volta o apoio do torcedor. Eu gostei muito, achei para quem acompanhou, estávamos acompanhando aqui na CNN, o auditório lotado. E uma convocação hoje que o mundo inteiro estava de olho para ver o Carlo Ancelotti. Estou otimista, fiquei otimista, gostei da convocação. O fato de ele não ter convocado o Neymar, eu acho que tem um significado muito forte, tá? Eu torço pelo Neymar, eu acho que a seleção brasileira precisa do Neymar, mas ele tem que ser convocado quando ele estiver 100% na condição dele. E o Ancelotti deixou bem claro que se não tiver bem fisicamente, não vai ser convocado. É um sinal muito forte hoje essa não convocação do Neymar. E como foi antecipado ontem no Domingão com o Benja, que nós recebemos o Cris, ex-zagueiro do Corinthians, do Cruzeiro, da seleção, que há 20 anos mora na França, ele já falava, olha, conhecendo o Ancelotti como eu conheço, ele vai chamar o Casemiro. É um jogador da extrema confiança dele e que é
um líder, é um jogador que tem uma liderança muito forte dentro de campo, coisa também que há muito tempo a seleção brasileira não tem. O próprio Neymar é um gênio, é um jogador diferenciado, mas está longe de ser um líder dentro de campo. Em 94 a gente tinha o Dunga, que na minha opinião muito contestado injustamente, e o Dunga, depois do Dunga foi difícil ter um líder, e o Casemiro é esse cara. Trouxe também o Richarlison, que é um jogador que trabalhou com ele, e a grande surpresa foi a convocação do Hugo, como o goleiro do Corinthians. Foram 7 jogadores brasileiros no total, o Flamengo é o clube brasileiro que mais teve jogador, mas assim eu gostei muito. E também gostei muito da convocação do Andréas Pereira, que eu acho um grande jogador. Mas assim, o evento Carlo Ancelotti hoje, junto com a nova presidente da CBF, me animou, Yuri. Hoje eu fiquei animado. Voltei a sorrir. Voltei a ter esperança. Muito bom, muito bom. Não, estamos todos, isso de fato, a começar pela pontualidade. Começamos aqui o CNN 360, 3 da tarde. Não deu o horário tempo, ali do Ancelotti. Não deu nem tempo de fazer a nossa escalada aqui, os nossos destaques. A gente já foi correndo lá, estava aqui tudo rodando direitinho. E o Ben já destacou muito bem, né, Lud? A apresentação aqui foi a altura do Ancelotti. Chamou nomes históricos da seleção brasileira. De outros esportes, né? Fabi, o Isaquias Queiroz, o canoísta, também apareceu ali. Bernardinho, técnico super campeão do... Felipe Massa. Felipe Massa, é verdade. Teve muita gente, né? O Zico falou, gastou o italiano também. A primeira pergunta ter sido feita ali na entrevista coletiva pelo Júnior, hoje como comentarista, mas jogou na Itália, falou em italiano, lembrou dos tempos de terem jogado juntos. O Falcão foi o primeiro a abrir o vídeo, foi companheiro de time do Ancelotti, se eu não estou me confundindo aqui, como jogadores, e o Ancelotti mencionou o Falcão, enfim, né, Lud? Foi a altura, como o Ben já estava falando. Uma tentativa aí de reaproximação, né, para trazer a torcida de volta aí para voltar a torcer para a seleção brasileira. Agora, Benja, temos 2 compromissos aí no início de junho, né, contra o Equador e o Paraguai, e um pouco tempo até a próxima Copa do Mundo. O que dá para o Ancelotti fazer nesse tempo, além de classificar, é claro, o Brasil que está em quarto lugar? Olha, Ludi, realmente treinador de seleção brasileira ele não tem tempo para treinar. Muito menos o Carlo Ancelotti, que está chegando. Você vê, né? Hoje mesmo ele falou que é a primeira vez da vida que ele pisa no Rio de Janeiro. Ele sequer conhecia o Rio. E depois ele falou que ele não vai trabalhar 365 dias por ano, que ele também quer desfrutar do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas sabe o que eu acredito, Ludi? Que o Carlo Ancelotti é disparado, né, indiscutivelmente, um dos grandes treinadores do mundo, um dos melhores da atualidade. E muito acostumado a trabalhar com esses jogadores. Eu acho que vai ser muito mais, esse começo dele, uma coisa muito mais de palavra, de conversar, de mostrar como é que ele quer jogar. E que eu acho que 90% dessa seleção, ou mais até, por jogar lá fora e estar acostumada, eu acho que esse começo é muito mais a conversa do que treino tático, porque eu não acredito que em 2, 3 treinos o Carlo Ancelotti consiga fazer a seleção jogar do jeito que ele quer. Mas eu acho que a presença dele e os próprios jogadores... Porque presta atenção, gente, com todo respeito ao Dorival, com todo respeito ao Fernando Diniz, tá? Mas é o único treinador que chega, diria até o Tite, tá? É um treinador que chega maior do que o elenco. Ok? O Carlo Ancelotti, ele é maior do que todos esses jogadores que estão aí. Isso é indiscutível. Então, eu acho que há um respeito muito grande. O próprio Casemiro, que é um jogador da confiança do Ancelotti, que vai ser o líder, tenho certeza que será o capitão, ele mesmo vai ser um técnico dentro de campo, porque ele já conhece o Ancelotti. Então, acho que é muito mais o diálogo e a presença do Casemiro, que eu acho marcante na convocação do Ancelotti, que vão fazer o Brasil mudar o estilo de jogo dele.
Porque treino, não tem como, Ludi. Como é que vai fazer? É mágica, né? Mas eu acredito muito no diálogo e no respeito que os jogadores terão por ele. Não que os jogadores não tinham respeito pelo Dorival, pelo Tite, pelo Fernando Diniz, mas, de novo, ele chega maior do que esse elenco da seleção brasileira. Sem dúvida alguma, né, Ludi? O Ancelotti é outro papo, né? É isso, quer dizer, ganhou Champions meia dúzia de vezes, literalmente. Ganhou 15 Espanha. títulos só com o Real Madrid. Ganhou espanhol, ganhou inglês, ganhou alemão, ganhou italiano, ganhou francês. É isso. Nenhum jogador brasileiro tem tanto título, uma trajetória tão vencedora por enquanto, igual Carlo Ancelotti. Mas ele que vem com o primeiro desafio também, que é comandar uma seleção, algo inédito nessa carreira tão vitoriosa dele. Exato. Já pensou se ele ainda bota um hexa ali no currículo? Bom para todos nós.